Eu acredito que os irmãos têm percebido que tem crescido o número de simpatizantes dentre aqueles que fazem parte do movimento evangélico, tem crescido o número de simpatizantes para com Israel. Seja pessoas que se simpatizam, né, com o Estado moderno de Israel, seja uma simpatia pela terra de Israel. Nós temos visto pessoas fazer viagens, né, do Brasil para aquela parte do mundo, né, como uma espécie de peregrinação, seja simpatia pela cultura, pela história da preservação cultural, que é uma realidade dentro desse povo, desse grupo, seja uma simpatia pela realidade da sobrevivência dessas pessoas diante das perseguições e do terrível episódio do Holocausto que ocorreu ali durante a Segunda Guerra Mundial, seja pela sobrevivência desse povo, né, diante de guerras e de atentados terroristas, sobretudo após o ano de 1945, com a criação do Estado moderno de Israel. Nós vimos Israel se envolver em uma série de guerras seguidas e triunfar, né, em cada uma dessas guerras que ele se envolveu. E nós vimos também, né, um movimento crescente, aí, especialmente por parte de islâmicos, de promover, né, terrorismo contra esse grupo, contra essa nação. Seja também essa simpatia através de crescente interesse por detalhes ritualísticos do Antigo Testamento. Sobretudo, tem chamado muito a atenção das pessoas do movimento evangélico a estética do Antigo Testamento. E nós vamos encontrar igrejas que você entra e parece que você está adentrando de novo numa sinagoga, porque existe ali uma série de elementos na organização do ambiente, na ornamentação do ambiente, que estão atrelados com Israel, a história de Israel e conceitos de Israel do Antigo Testamento. Então existe uma simpatia crescente por esses motivos. Existe também uma admiração do belicismo do Estado moderno de Israel, a postura firme desse Estado de preservação de si e do seu povo e de defesa dos seus cidadãos frente àqueles que os ameaçam. Existem pessoas que têm admirado com essa postura de Estado, de nação que tem sido desenvolvida ali por Israel moderno. Existe também uma expectativa escatológica de um futuro glorioso para Israel, que tem sido alimentado por algumas correntes escatológicas, algumas correntes teológicas, como, por exemplo, o dispensacionalismo, que anuncia um futuro glorioso para Israel. E isso foi muito bem alimentado depois da Segunda Guerra Mundial, com a fundação, né, do Estado moderno de Israel, onde pessoas começaram a entender que, supostamente, historicamente, as promessas de Deus de um futuro glorioso para Israel estariam em marcha, estariam sendo colocadas em marcha. E nós temos, então, esse despertar político que trouxe esse alimentar de uma visão escatológica relacionada aí à posição de Israel. Então, existem vários elementos que trazem esse apreço, essa curiosidade, essa importância com relação a Israel. E é importante aqui lembrar, irmãos, que quando a gente faz um estudo da Escritura Sagrada, a gente precisa tomar cuidado para que elementos que provocam em nós simpatia não atrapalhem a nossa maneira de entender o texto, não conduza a nossa leitura a fim de que nós interpretemos as Escrituras Sagradas de modo a dar base, a dar sustentação a uma série de sentimentos que nós criamos com relação a uma realidade, a uma série de expectativas que nós absorvemos e vivemos agora nelas, né, com relação àquilo que deva acontecer sobre algum tema. E me parece que isso tem acontecido grandemente na igreja brasileira. Nós temos um movimento, inclusive, entre igrejas de linha reformada, igrejas e líderes religiosos que professam uma visão escatológica não dispensacionalista, mas amilenista, né, uma simpatia por Israel que leva essas pessoas a fazer uma leitura das Escrituras Sagradas, onde, né, cria-se ali uma série de entendimentos a respeito da importância de Israel no mundo hoje
e do que ainda poderá ou virá a ocorrer e acontecer com Israel em dias futuros. É importante a gente prestar atenção nesses elementos. Para algumas pessoas, a ideia de que Deus cumprirá promessas feitas a Israel no Antigo Testamento, restritas somente a pessoas que fazem parte do grupo dos israelitas, essa expectativa de que algo glorioso ainda vai ocorrer historicamente com a nação de Israel, tem se tornado o elemento predominante da fala dessas pessoas e da maneira como elas interpretam e apresentam textos da Escritura Sagrada. Além disso, existe algo que está se desdobrando, que me incomoda relacionado a isso, que é o seguinte: pessoas que têm adotado essa linha simpática e essa perspectiva de interpretação bíblica com relação a Israel como algo glorioso, um futuro glorioso ainda pela frente, têm, de algum modo, acusado as pessoas que não compartilham dessa perspectiva de serem contrários ao povo de Israel, ao povo judeu, de serem pessoas que estão trazendo de novo algum tipo de antissemitismo. Isso é injusto, e isso é preocupante, e a gente precisa analisar isso também. Nós vamos falar um pouco disso hoje. Diante, então, desses elementos que eu estou aqui trazendo, algumas perguntas, irmãos, elas precisam ser feitas, e o texto de hoje trará para nós algumas respostas. A primeira delas é: as promessas feitas a Israel, elas cumprem-se no Israel físico, na descendência de Abraão, na cultura religiosa conhecida como judaica, no Estado moderno de Israel? A gente precisa entender isso à luz da Escritura Sagrada. Uma segunda pergunta que eu quero lançar aos irmãos, e que eu acho que o texto traz resposta a ela, existe de fato uma promessa nas Escrituras Sagradas de salvação futura para Israel, seja da descendência israelita como um todo, ou seja, de pelo menos um grande número de pessoas que fazem parte dessa descendência, um grande número de judeus em algum tempo no futuro? Existe de fato alguma promessa das Escrituras Sagradas nesse sentido? Essas são algumas questões que estão envolvidas na interpretação do texto que nós vamos olhar essa manhã. Então quero que você olhe comigo hoje o capítulo 11 de Romanos. Nós vamos ler os versículos 25 ao 27. Diz assim a palavra de Deus: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião um libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Essas palavras, irmãos, estão aqui nesse contexto mais amplo que aglutina os capítulos 9, 10 e 11 de Romanos. Se os irmãos lembrarem, esses 3 capítulos trata da situação dos judeus dentro da realidade do avanço do evangelho pelo mundo. O apóstolo Paulo está na epístola de Paulo aos Romanos, sobretudo defendendo o evangelho, explicando o evangelho que ele prega, anunciando o evangelho da justificação pela fé em Cristo Jesus. E nós sabemos que, historicamente, ainda no primeiro século, era notório o fato de que, embora os primeiros cristãos fossem judeus convertidos a Jesus Cristo, uma grande parte da nação de Israel havia rejeitado Jesus Cristo, estava em rebelião contra Cristo e a pregação do Evangelho, a mensagem do Evangelho. Então, nesse capítulo 9, 10 e 11, o apóstolo vai tratar, então, da realidade. Qual que é a situação, então, destes israelitas dentro desse contexto onde o evangelho da salvação está sendo anunciado ao mundo? Os gentios estão abraçando esse evangelho em maior medida que os próprios descendentes de Abraão, que os próprios israelitas. No capítulo 9, então, o apóstolo Paulo vai responder à questão sobre se as promessas de Deus a Israel falharam. Nós lemos aí no versículo de número 6, assim, acompanhem comigo aí a leitura para organizarmos aqui nossos pensamentos. Ele diz assim: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Então observe,
A questão é, bem, diante do fato de que a maioria dos israelitas não está abraçando Cristo, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, será que aquelas promessas de Deus a respeito da salvação de Israel, da salvação de Jacó, será que elas falharam? E o apóstolo Paulo, então, vai explicar aqui no capítulo 9 que essas promessas, elas não falharam, mas elas se realizam nos eleitos de Deus, naqueles que são alcançados pelas misericórdias de Deus. E esses eleitos de Deus são pessoas convertidas dentre os gentios e dentre os israelitas. Olha o versículo de número 24 desse capítulo, ele diz assim: os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então, os eleitos de Deus, os chamados, dentre os judeus e dentre os gentios, esses são o povo de Deus, esses são aqueles nos quais a promessa se cumpre. E ele, então, argumenta isso no capítulo 9, nos primeiros versículos, demonstrando que nem todo de Israel é de fato israelita, que na própria descendência de Abraão, Deus escolheu Isaac, depois Deus escolheu Jacó, e ele foi deixando de fora descendentes sanguíneos de Abraão, como Ismael, como Esaú. Então ele está aqui mostrando para nós que existe sim uma realidade em que os judeus estão presentes e as promessas se cumprem, mas não apenas na descendência de Israel, mas em todos os eleitos do Senhor, os chamados, sejam eles judeus, sejam eles gentios. No capítulo de número 10, ele vai então dizer que essa condição de Israel de ficar de fora da salvação por rejeitar o evangelho, o seu endurecimento, eles são responsáveis por isso, pela sua condição espiritual. No capítulo de número 10, ele vai tratar disso. Observe comigo aí, por exemplo, o versículo de número 3. Ele diz assim, sobre os israelitas: porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram ao que vem de Deus. Qual foi o problema dos israelitas? A justiça que vem de Deus é Jesus Cristo. Eles rejeitaram e procuraram estabelecer a sua própria, que era o cumprimento da lei de Moisés, a fim de conquistar a sua própria salvação. Então a responsabilidade pela sua condição espiritual, pela derrocada espiritual deles, era deles próprios, uma vez que eles rejeitaram Cristo e procuravam salvar-se por outro caminho. Olha comigo também o versículo de número 8 aí do capítulo 10, ele diz assim: porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Observe, a palavra está diante deles. A oferta da salvação é dada a eles também. É a palavra da fé que pregamos, é a mensagem do evangelho anunciada pelos apóstolos. Se eles confessarem com a boca, crerem com o coração, eles serão salvos. Então a responsabilidade da condição espiritual deles é deles próprios, não é de uma ausência de uma oportunidade, porque Deus lhes fechou a porta cruelmente, mas é porque eles mesmos estão rejeitando o evangelho, a graça de Deus. Versículo de número 16 desse capítulo, ele diz ainda assim: mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E é isso que aconteceu com Israel. Nem todos estavam obedecendo ao evangelho. A pregação foi levada a eles e eles estavam rejeitando. Isso já havia sido marcado, né, pelo próprio profeta Isaías. Não era um problema apenas da geração do apóstolo Paulo, mas foi problema em Israel e outras gerações também. Continua sendo problema até hoje, né, de muitos desse povo, e é também problema de muitos gentios hoje que recebem a pregação do evangelho, mas também está rejeitando. Está com o coração endurecido. Versículo de número 21 desse capítulo 10, ele ainda diz assim: quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Qual que é a responsabilidade de Israel? É a dureza do seu coração. Deus tem estendido ao longo da história oportunidades de salvação, estendido as mãos a esse povo, mas eles têm se demonstrado rebeldes e contradizentes. Povo de coração duro, um povo hostil à própria palavra do Senhor. Então, nesse capítulo 10, o apóstolo Paulo está explicando por que esse endurecimento dos judeus, por que uma grande parte deles, né, está fora da salvação, rejeitaram o Senhor Jesus Cristo, e a responsabilidade é por causa deles próprios, porque eles endureceram o coração diante do Senhor, rejeitaram
o Evangelho, rejeitaram o Senhor Jesus Cristo. Então nós chegamos no capítulo 11. O argumento principal, então, aqui do capítulo 11 é que Deus não rejeitou Israel. Esse é o argumento principal. Versículo de número 11, versículo de número 1 aqui do capítulo 11 e o versículo de número 7. Dê uma olhada comigo. Ele diz assim: pergunto, pois, terá porventura Deus rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Então, o que o apóstolo Paulo começa a trazer agora? Olha, não pensemos, então, que Israel é um povo rebelde, contradizente, então Deus rejeitou eles. De jeito nenhum. Não tem mais chance nenhuma para Israel. Não vamos pregar o evangelho para israelitas. De jeito nenhum. E aí Paulo vai argumentar nesse sentido, de que existe uma porta aberta para a salvação de israelitas. E ele vai demonstrar isso aí no versículo 1 do capítulo 11, começando por si mesmo. Quando ele diz assim: gente, eu fui alcançado, eu sou israelita, eu sou da tribo de Benjamim. Um judeu que foi alcançado. Os judeus não foram rejeitados. Existe oportunidade de salvação para os judeus. Versículo de número 7, ele vai explicar, então, que judeus que são eleitos, que estão dentre o grupo dos eleitos para a salvação, esses serão alcançados. O texto diz aí no versículo de número 7 assim: que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, os mais foram endurecidos. Então a eleição alcança alguns dos judeus. E o evangelho então chega a eles e eles são salvos. Então a gente jamais pode pensar que, tá bom, Israel rejeitou Deus, Israel é rebelde, contradizente, então Deus rejeitou eles, não tem salvação para eles. Essa jamais deve ser a postura da igreja. Jamais deve ser o entendimento do povo de Deus. Ao contrário, o entendimento do povo de Deus deve ser que dentre eles existem pessoas escolhidas para a salvação. E o evangelho deve chegar a essas pessoas. A igreja deve promover o evangelho para essas pessoas, porque elas serão salvas. Aqueles que o Senhor chamar, dentre eles serão salvos. Versículo de número 14, do capítulo 11, eu quero que você veja que Paulo, então, demonstra essa oportunidade de salvação para os judeus, demonstrando o seu próprio esforço no seu ministério de alcançar alguns deles. Dê uma olhada aí comigo. Paulo diz assim, Romanos 11, 14. Para ver se de algum modo posso incitar a emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Então, observe, havia no apóstolo Paulo esse esforço, até mesmo pela sua ênfase de alcançar os gentios, para que, através do alcance dos gentios, quem sabe os israelitas percebessem: opa, nós estamos vendo as promessas de Deus se cumprirem nos gentios e nós estamos ficando de fora. Vamos abraçar, né, esse evangelho, essa mensagem de Cristo. E Paulo está dizendo: eu me esforço para tentar incitar alguns deles a esse ciúme, para salvar alguns deles. Então Paulo entende com muita clareza de que não foram rejeitados como uma nação, como um todo, que existe uma porta aberta para a salvação dessas pessoas. Dê uma olhada ainda no versículo de número 23. Paulo vai dizer aqui, usando uma figura, né, da oliveira, ele vai dizer que eles foram quebrados da oliveira, mas podem ser enxertados de novo se abandonarem a incredulidade e voltarem-se a Cristo. Dê uma olhada aí comigo. Versículo de número 23, ele diz assim: eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para enxertar de novo. Então o problema dos judeus é a dureza do coração e incredulidade. A partir do momento em que eles arrependerem-se e crerem em Jesus Cristo, eles serão enxertados de novo na oliveira, nessa árvore maior que representa ali as promessas de salvação de Deus. Eles estarão presentes de novo dentro desse grupo. O próximo versículo aí diz ainda assim, 24: pois se foste cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Quanto mais não serão enxertados, ou seja, há aqui uma porta aberta, uma expectativa de que se os judeus arrependerem, se crerem, deixarem a incredulidade, eles serão ligados de novo a Israel, né, a linha das promessas de salvação feitas a Israel. Eles estarão de novo na oliveira. Então é isso que nós temos aqui no contexto. Versículo 25, então, que nós lemos em diante, nesse capítulo, é uma espécie de conclusão de todo o ensino que ele vem
trabalhando desde o início do capítulo 9. Tá? É uma conclusão, nós vamos ver isso nas próximas mensagens. Ele traz aí uma conclusão dos 3 argumentos principais que ele estabeleceu no capítulo 9, no capítulo 10 e nos primeiros versos do capítulo 11. E no versículo 33 ao 36 ele vai aí concluir, né, com palavras de adoração a Deus, reconhecendo a grandeza da sabedoria de Deus no plano redentor de Deus, que inclui gentios e israelitas. Então é o final aí da sua argumentação. Vamos olhar então hoje os versículos 25 ao 27, e nós vamos seguir a seguinte estrutura aqui. Deixa eu me anunciar isso para vocês a fim de facilitar. Nós vamos olhar no versículo 25 qual é o objetivo declarado pelo apóstolo Paulo aqui do seu ensino. No versículo de número 26, nós vamos ver o que significa então todo Israel será salvo, que é a frase mais polêmica aqui dessa sessão. No versículo 26 e 27, nós vamos ver a prova bíblica que ele apresenta para a salvação de Israel e daquilo que ele entende por Israel aqui no texto. É isso que nós vamos olhar nessa manhã. Então, volta aí para o versículo 25. Eu quero que você perceba que o apóstolo Paulo declara uma intenção aqui. Qual é o seu objetivo aqui? E o objetivo é manter a humildade dos cristãos gentios frente à realidade dos judeus, que em sua maioria rejeitaram a Cristo, estavam rejeitando a Jesus Cristo. Ele diz assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem este mistério, para que não fiquem pensando que são sábios, ou, na revista atualizada, para que não sejais presumidos em vós mesmos. O que Paulo intenciona aqui? Mais uma vez, ele está dizendo o seguinte: eu não quero que vocês, cristãos, igreja de Roma, gentios, crentes em Jesus Cristo, que vocês desenvolvam e cultivem uma postura arrogante nos seus corações diante dos judeus. É algo que ele já tinha trabalhado aqui no texto. Por isso que eu vejo que a partir do versículo 25 ele está fazendo uma conclusão de todos os argumentos que ele trabalhou aqui. Se você voltar no versículo de número 18, ele já havia chamado a atenção a isso. Dê uma olhada comigo. Diz assim: não te glories contra os ramos, porém se te gloriares, sabes que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Olha o versículo de número 20. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados, tu, porém, mediante a fé estás firme, não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Então há aqui no contexto maior essa preocupação pastoral do apóstolo Paulo, da igreja, ao perceber, ao constatar a realidade histórica de que está aderindo ao evangelho, que está recebendo o Senhor Jesus Cristo, em grande parte gentios e não judeus, que eles desenvolvam algum tipo de orgulho espiritual. Nós somos melhores que os judeus, porque nós reconhecemos o Messias, nós entendemos o nosso pecado, a nossa necessidade de salvação. Os judeus não. Nós abraçamos Jesus como Salvador e eles rejeitaram. E Paulo quer que a igreja segure, firme o seu coração, uma postura humilde. Uma postura humilde. Como? Essa humildade, ela deve estar fundamentada em quê? Ele vai dizer aí que eles precisam conhecer e entender um mistério. Dê uma olhada aí comigo. Versículo número 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Se ignorar esse mistério, eles poderão se perder no orgulho, na vaidade, na arrogância sobre os judeus. Então eles precisam ter consciência daquilo que Paulo chama aqui de mistério. Aí ele continua dizendo, versículo 25 diz: para que não fiquem pensando que são sábios, veio um endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Que mistério é esse? Esse mistério, na verdade, ele já trabalhou ele aqui no texto, e ele está resumindo nessa frase final do versículo 25 e no início do versículo 26. O que ele trabalhou aqui nesse texto e que está resumido agora aqui no versículo 25 e 26? Se você observou aí, eu já falei um pouco sobre isso, nos versículos anteriores aí ao 25, Paulo diz que usa a seguinte linguagem:
Israel, que detém a promessa de salvação de Deus, ele é como uma oliveira. E alguns israelitas foram quebrados dessa oliveira por causa da incredulidade. E gentios foram enxertados nessa oliveira, ou seja, agora eles fazem parte dessa árvore, dessa promessa de salvação, por causa da fé, porque creram em Cristo. Mas os israelitas poderiam ser enxertados de novo se eles deixassem a incredulidade e abraçassem o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas ele também alerta aos gentios de que eles poderiam ser cortados se eles deixassem a fé do Senhor Jesus Cristo e retornassem à incredulidade. A essência do povo de Deus e da salvação, da segurança do povo de Deus, está na graça dada para crer em Cristo Jesus. Seja gentio, seja judeu. E é isso que ele está trazendo aqui no texto. Eu quero que vocês tenham consciência desse mistério. E aí ele vai resumir isso nessas palavras. Observe aí. Veio um endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. O povo de Deus, ele é composto por uma parte de israelitas que creem em Jesus Cristo. A outra parte foi endurecida. Veio um endurecimento em parte, mas não em todos. Alguns, como Paulo, como Pedro e vários outros, como Apolo, creram, receberam o Evangelho do Senhor Jesus Cristo por graça, por favor de Deus, pela realidade da eleição, do chamado soberano e eficaz do Senhor. E ele fala até que tem entrado a plenitude dos gentios. E também os gentios receberam esse evangelho por graça, por misericórdia. A ideia de plenitude aqui é a ideia do número completo, né, dentre os gentios. Não de cada indivíduo não israelita vai ser salvo. Mas a plenitude dos gentios, ou seja, todo aquele que, não sendo judeu, foi eleito para salvação. O evangelho vai chegar a essa pessoa por graça e ela vai ser salva, ela vai responder por graça. Então observe que o texto constrói para nós essa ideia de que não é todo Israel que é endurecido. Mais uma vez, Deus rejeitou o seu povo? Não. Não é todo Israel que é endurecido. É israelita, acabou, não tem mais chance. Não, uma parte foi endurecida. Mas vários outros recebem o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, atendem ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo e são enxertados na oliveira. E isso também, isso ocorre também com todos os gentios eleitos que são alcançados. Então é isso que Paulo está aqui trazendo, uma vantagem sobre os judeus. A realidade é que ambos são descendentes da graça salvadora de Deus. Ambos são descendentes. Não tem a ver aqui com etnia. Uma parte foi endurecida, mas outra não. Os gentios, tem um número deles, a plenitude deles que vai ser salvo. Tem a ver com a graça de Deus. Tem a ver com as misericórdias de Deus. É o que ele trabalha muito fortemente no capítulo 9. As misericórdias do Senhor. Então é isso que ele trabalha aqui no versículo de número 25. Mas há algo mais aqui. No versículo de número 26, ele então faz essa afirmação. E assim todo Israel será salvo. O que significa isso? Todo Israel será salvo. Essa frase tem sido disputada quanto à interpretação, e nela, muito dessa expectativa escatológica de que haverá algo glorioso no futuro para Israel, a descendência israelitas, ou a nação, o Estado, é depositado sobre essa frase. Né? E assim todo Israel será salvo. Essa frase tem algumas possibilidades, então, de interpretação ao longo da história aí. E, basicamente, a gente tem 3 posições quanto ao significado dela. Primeira, seria que todos os israelitas, em um tempo futuro, seriam salvos. Toda a descendência carnal de Israel seria salva em um tempo futuro. A segunda possibilidade que tem sido levantada é que todos os israelitas eleitos seriam salvos, ou seja, esse texto se refere somente a judeus, somente a israelitas, mas não a toda a descendência, mas apenas aos israelitas, aos judeus eleitos para a salvação, que eles seriam salvos. E existe a terceira possibilidade, é que essa expressão, esse modo de dizer de Paulo aqui, faz referência a todos os eleitos. Todos os eleitos.
judeus e gentios, o Israel da promessa, ou, como alguns teólogos chamam, o Israel espiritual. Eu entendo que essa terceira posição é que o apóstolo Paulo está aqui ensinando no texto. Deixe-me então tentar explicá-los aqui de alguma maneira. Vamos pensar assim, o que todo Israel será salvo, essa frase, o que não é, vamos pensar aqui, né? Definindo negativamente as coisas. Por que a gente não deve considerar essa expressão como se referindo apenas aos judeus, descendentes, os descendentes de Abraão carnalmente? Por que a gente deve considerar essa posição como a correta, tá? A primeira que eu coloquei aqui? Porque quando nós lemos nas Escrituras Sagradas, irmãos, o próprio Evangelho ele faz questão de estabelecer uma distinção entre judeu e judeu no caso do cumprimento e de ser contemplado nas promessas de salvação de Deus. O próprio Evangelho faz distinção. A Bíblia não fala de Israel e tratando Israel apenas como um povo étnico, um blocão, todos os descendentes de Abraão. Ao contrário, há claramente nas Escrituras uma distinção. O que é Israel nas Escrituras? Aí no próprio contexto que Paulo está trabalhando, volta aí no capítulo 9, versículo 6, vamos ler de novo aquele versículo, eu quero que você veja isso ali de novo, a gente já trabalhou isso. Israel são os eleitos. Os eleitos são os herdeiros das promessas de Deus para Abraão, para Israel. Todos os eleitos, judeus e gentios. Dê uma olhada aí, Romanos capítulo 9, versículo 6, nós lemos aqui assim: e não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos de Israel são de fato israelitas. O que Paulo está aqui estabelecendo é a necessidade clara dessa distinção. Ele diz, não pensemos que as promessas tenham falhado. Por quê? Porque nem todos de Israel são de fato israelitas. Porque se todos de Israel fossem israelitas, então claramente as promessas falharam. Claramente as promessas falharam. As promessas falam da salvação de Israel, anunciam a salvação para a descendência de Abraão. Mas se Israel consiste apenas de todos os israelitas, então claramente a promessa teria falhado. E ele está dizendo, não pense que falhou, porque há uma distinção. Quando as Escrituras Sagradas falam de Israel, elas nem sempre estão falando de Israel como um povo, um bloco étnico, mas existe dentro desse povo o verdadeiro povo de Deus, que são aqueles para quem as promessas foram dadas e necessariamente se cumprirão. Nem todos de Israel são de fato israelitas. Então há uma distinção. Então você não deve olhar para o texto no capítulo 11 agora, depois de ter aprendido isso no capítulo 9, e dizer assim, todo Israel será salvo, todo judeu será salvo. A Bíblia está dizendo que em algum momento todos os judeus serão salvos. Vamos esperar por isso, sendo que a própria palavra de Deus está dizendo que nós devemos fazer uma distinção. Se nem todo Israel é de fato israelitas, então, quando no capítulo 11 diz que todo Israel será salvo, todo Israel quem? Os verdadeiros israelitas, não cada judeu descendente desse mundo. É isso que a gente precisa compreender aqui. Olha ainda o capítulo 11, versículo de número 2 ao 5. Paulo diz aqui assim no contexto: Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Observe que ele não está pensando etnicamente. Ele está pensando em termos de eleição, de povo eleito. Aqueles a quem de antemão conheceu. Esses não foram rejeitados pelo Senhor. Então, dentro de Israel, existe pessoas que não fazem parte do povo conhecido de Deus, dos eleitos de Deus? Existe. Esses estão de fora. Mas aqueles que fazem parte do povo de antemão conhecido por Deus, esses jamais estarão de fora. Então, o todo Israel inclui somente esses, os eleitos, os de antemão conhecidos. Então a gente não deve olhar para capítulo 11 e pensar que ali está fazendo uma referência aos judeus modernos, a todos os judeus modernos, ao Estado moderno de Israel, a todos aqueles que praticam o judaísmo em nossos dias, a todos aqueles que têm uma linha genealógica clara, ligando-os a descendentes antigos dos judeus. Não. Tem a ver com aqueles a quem de antemão conheceu. Olha aí, sequência do versículo 2 do capítulo 11 de Romanos. Ele usou como exemplo
um momento na própria história do povo de Israel antiga para demonstrar isso. Ou vocês não sabem que a Escritura diz a respeito de Elias, como pediu com insistência diante de Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, sou o único que sobrou, procuram tirar minha vida. Tempo de Elias, um tempo onde Israel rejeitou a palavra de Deus profundamente, rejeitou o profeta de Deus, a adoração verdadeira a Deus. E aí o que Deus responde? Versículo 4, mas qual foi a resposta divina? Foi esta: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, nos dias de hoje sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. O que Paulo está demonstrando? Gente, lá no período de Elias já foi assim. Tinha o Israel étnico, aqueles descendentes de Abraão. Elias pregou para eles, eles rejeitaram. Eles rejeitaram o culto de Deus naquele momento. Mas Deus tinha dentro daquele povo um pequeno povo, o seu povo. Aqueles que são remanescentes segundo a eleição da graça. Os eleitos, por graça, salvos pela graça. Esses são o verdadeiro povo de Deus. Não todo Israel. Não toda descendência. Então esse conceito é fortemente trabalhado em Romanos. E a gente deve chegar aí no versículo 25 e 26 de Romanos 11 e entender o texto à luz do seu contexto. Então a gente não deve olhar aqui para Romanos 11, 26, todo Israel será salvo, como algo restringindo-se apenas aos israelitas de descendência. Agora, por que não considerar, então, como se referindo apenas aos judeus eleitos? Então entendi. Não é toda descendência, mas todos esses textos aí que o Adriano trabalhou falam dos judeus eleitos, da descendência eleita. Então aqui nós estamos falando de Israel, capítulo 11, versículo 26, todo Israel será salvo, de Israel, mas apenas de judeus. Não apenas de judeus. Vamos adiante aqui. Volta aí comigo no texto. Versículo de número 26, ele começa assim: e assim todo Israel será salvo. Observe que esse texto aqui, Paulo está fechando um argumento aqui. E ele traz essas palavras, e assim. Esse termo grego usado aqui é um termo que descreve modo. Ele não tem a ver com sucessão temporal. Algumas pessoas leem esse texto e projetam isso aqui como uma espécie de profecia no futuro, como se o e assim seria, e por fim, lá na frente, todo Israel será salvo. No entanto, essa estrutura aqui, ela tem a ver com maneira. Traz aqui o sentido de que, após, usando aqui o contexto do versículo anterior, onde ele fala de endurecimento em parte de Israel e plenitude de gentios, traz aqui o sentido de que, após então a conversão dos gentios, da plenitude dos gentios, então, após isso ter acontecido, todo Israel será salvo. No sentido de haver uma conversão em massa dos judeus? Não, no sentido de explicar. Dessa maneira, assim, todo Israel será salvo. Tem a ver com modo aqui, com uma explicação. Ou seja, qual que é a maneira em que todo Israel será salvo? É esta que eu acabei de resumir para vocês. Existe um endurecimento em parte dos israelitas, não de todos. Uma parte deles abraçou o evangelho de Cristo. Uma parte deles deram ouvido a Cristo. E um grupo de gentios, um grupo grande de gentios, a plenitude dos gentios. Dessa maneira, esses dois grupos, juntos, somados, associados, eles são o todo Israel que será salvo. E dessa maneira, todo Israel será salvo. É isso que o texto quer dizer aqui. Essa interpretação, ela encontra ecos em alguns autores do passado. Eu estava observando isso lá em casa, exceto o comentário de Calvino, todos os comentários que eu tenho do livro de Romanos, as pessoas projetam essa frase aqui como uma referência a Israel, os eleitos apenas. Calvino entende diferente, eu entendo junto com ele aqui. Ele escreve assim sobre esse versículo 26. Estendo a palavra Israel, ou seja, estendo Israel, Israel é algo mais do que Israel apenas judeus. Estendo a palavra Israel para incluir e abranger todo o povo de Deus da seguinte maneira: a salvação de todo Israel de Deus, o qual deve ser compreendida de ambos, judeus e gentios,
Continuo pensando que essa interpretação é a mais ajustável, visto que Paulo queria aqui apontar a consumação do reino de Cristo, o qual, de forma alguma, se limita aos judeus, senão que inclui pessoas do mundo inteiro. É assim que, em Gálatas 6,16, ele denomina a igreja, que se compunha tanto de judeus como de gentios, o Israel de Deus, confrontando o povo reunido de sua dispersão com os filhos carnais de Abraão, os quais haviam apostatado da fé. Ele continua aqui mais embaixo dizendo assim: continuo pensando que essa interpretação é a mais ajustável, visto que Paulo queria aqui apontar a consumação do reino de Cristo, o qual não se limita aos judeus, mas inclui pessoas do mundo inteiro. Acho que ele acertou nisso aqui, porque Paulo escreve, e dessa maneira todo Israel será salvo, ou seja, aquela promessa, aquela profecia de salvação para Israel, ela realiza-se dessa forma. De que forma? Alguns judeus convertidos, alguns, não todos, porque uma parte foi endurecida, e mais a plenitude dos gentios, não todos os gentios, mas todos os gentios que foram eleitos para a salvação. Assim, nós temos o grupo completo do povo de Deus. E os gentios devem ser, de fato, incluídos nesse grupo, no contexto aqui de Romanos, com muita certeza. Olha comigo aí, por exemplo, volta lá no versículo 24 de Romanos 11. Observe comigo aqui. Ele diz assim, falando aos gentios, aos cristãos gentios: porque se você foi cortado daquela que por natureza era uma oliveira brava e contra a natureza foi enxertado numa oliveira boa, quanto mais esses que são ramos naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Observe, Paulo está contemplando a realidade de que a oliveira, que representa o Israel, a quem a promessa foi dada, ela recebeu o enxerto de gentios. Os gentios estão ligados a essa oliveira, a essa promessa. Então, eles devem ser considerados como parte de Israel, porque eles estão ligados. Então, todo Israel será salvo, de fato inclui os gentios, porque eles estão ligados, eles fazem parte dessa oliveira. Volta aí comigo, versículo de número 24 do capítulo 9. Olha aí o contexto aí. Romanos 9, 24. Paulo diz assim: estes vasos somos nós, a quem também chamou, os vasos de misericórdia, aqueles que foram alcançados pela misericórdia de Deus e salvos. Paulo diz aí: esses vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Então observe, os vasos de misericórdia são judeus chamados e gentios chamados. Esse grupo sempre está junto. Eles são a consumação do reino de Deus. Eles estão na oliveira, a quem as promessas da salvação foram dadas. A promessa se cumpre neles. E então todo Israel será salvo. Porque gentios creem em Cristo e judeus creem em Cristo. Olha aí, sequência do versículo 25. Ele provou isso biblicamente. Como também diz em Oséias: chamarei de meu povo ao que não era meu povo. Isso aqui é uma referência aos gentios. Eles não eram povo de Deus, mas eles passariam a ser chamados povo de Deus, integrados ao Israel da promessa. E de amada que não era amada, usando aqui a figura da mulher infiel. Tal. Eles não eram amados, mas eles passam a ser chamados de amados, reconhecidos como povo de Deus, a esposa do Senhor. 26, e no lugar em que lhes foi dito: vocês não são o meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Por um tempo, os gentios ficaram de fora da promessa, não eram reconhecidos como povo de Deus, mas eles tornariam-se, seriam chamados filhos do Deus vivo. Aconteceria da mensagem do Evangelho chegar a eles e eles serem integrados ao povo de Israel, ao povo da promessa. Volta aí, Romanos capítulo 2. Olha o contexto mais amplo da epístola, como que esse conceito é muito claro no pensamento de Paulo. Romanos 2, 26. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, a incircuncisão aqui é os gentios, os que não eram circuncidados. Se os gentios, eles observam os preceitos da lei, eles vivem de acordo com a vontade de Deus, são fiéis a Deus, não será ela porventura considerada como circuncisão? Ele está usando termos do Antigo Testamento. O povo de Deus, o verdadeiro povo de Deus, não é considerado aqueles que são circuncidados? Pois bem, se os não circuncidados, os gentios, eles
passam a servir e a temer a Deus e a obedecer a Deus, eles vão ser considerados circuncisão, mesmo que não sejam circuncidados, que não façam parte da descendência étnica, da prática religiosa judaizante, mas eles serão considerados o povo de Deus. Olha mais adiante aí, no texto, ele diz ainda assim, versículo 28, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem circuncisão a que é somente na carne, porém judeu é aquele que o é interiormente, circuncisão a que é do coração. O que é verdadeiro povo de Deus, Paulo? Ele diz assim, não é aquele que é na carne, só descendência de Abraão, que foi circuncidado, que agora aderiu ao judaísmo, ele foi circuncidado, pratica, né, a cultura, os cultos do judaísmo. Não! É povo de Deus, aqueles que de fato tiveram seus corações mudados, dobrados. A circuncisão, ela é interiormente, não é a da carne, é a do espírito. Esses são o povo de Deus. Então Israel, nas promessas de salvação, e observe, todo Israel será salvo, uma referência a essas promessas, são aqueles que são verdadeiramente convertidos a Deus, independente de etnia. Gentios fazem parte disso. É isso que a Escritura apresenta, e é isso que Paulo está apresentando em Romanos 11, 26. E assim, desse modo, todo Israel será salvo. E se você olhar para o Antigo Testamento, isso é muito claro, até no Antigo Testamento, irmãos. Por exemplo, o chamado de Abraão estava explícito ali que Deus não estava buscando um povo étnico específico. Importante observar isso. Porque as pessoas falam assim, mas Deus fez a promessa para Abraão e a sua descendência. Mas mesmo no chamado, lá em Gênesis 12, versículo 3, Deus disse a Abraão assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus não está chamando Abraão e a sua descendência apenas. Ele tirou a descendência de Abraão, Ismael. Ele tirou a descendência de Abraão, Esaú, e ficou com Jacó. Mas ele incluiu nessa promessa feita a Abraão pessoas de todas as famílias da terra. Está lá no Antigo Testamento, de maneira muito clara. Deus queria, né, sobre essa promessa de salvação, aglomerar pessoas de várias etnias, de várias nações, que respondessem com fé à promessa de salvação. É isso que nós vemos no Antigo Testamento. E você vai ver isso na prática. Os apóstolos explicando isso no Novo Testamento, isso acontecendo na prática, no Antigo Testamento. Por exemplo, nós vamos ler gentios sendo considerados povo de Deus à medida em que eles creem, passam a servir ao Senhor. Raabe, aconteceu isso. Ruth, a Moabita, ela insiste com a sua sogra para que ela não permaneça no meio do seu povo, porque ela não se encontra lá mais. Ela diz assim, não me inste para que eu volte, porque o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, ou seja, eu não pertenço mais àquele grupo, eu faço parte do povo de Deus agora. Então, a promessa para Israel, ela não vislumbrava a descendência carnal de Abraão, não. Era para alcançar pessoas de toda a terra. Salmo 67, eu estava lendo Walter Kaiser Jr., um comentarista bíblico e estudioso do Novo Testamento. Ele cita o Salmo 67 para mostrar ali com muita clareza a percepção do autor do Salmo, inspirado pelo Espírito Santo, de que o povo de Deus encontra-se não somente nas fileiras de Israel, mas em todas as nações por toda a terra. E é isso que a gente vai ver no Novo Testamento. Deixe-me ler para vocês aqui. Por exemplo, o apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Gálatas, versículo número 7 do capítulo 3, só ouça, ele diz assim, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Olha que simples. Quem são os filhos de Abraão? Quem é o Israel de Deus? Os da fé é que são filhos de Abraão. Seja judeus ou seja gentios. Creram, então são filhos de Abraão. Mais adiante, em Gálatas 3, versículo 8 e 9, ele diz ainda assim, ora, tendo a Escritura previsto, observe, a Escritura, o Antigo Testamento já previa que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão, isso é muito bonito. A Bíblia já anunciava que o Evangelho chegaria aos gentios.
E então foi pré-anunciado esse evangelho, as boas novas chegando aos gentios, isso foi pré-anunciado a Abraão, Paulo está dizendo. Como que foi pré-anunciado a Abraão? Ele diz, ele cita, né, Gênesis 12:3, em ti serão abençoados todos os povos. Lá Deus já estava anunciando, o evangelho vai chegar a pessoas de todas as nações, que se tornarão parte do povo de Deus. Cumprindo-se aquilo que Jesus diz, que na mesa dos patriarcas, de Abraão, Isaque e Jacó, se sentaria pessoas de várias nações. E aí Paulo termina o versículo 9 dizendo assim, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Os da fé, todo que crer, é abençoado com Abraão, que creu também. As promessas que Abraão recebeu, que abençoaram a sua vida, sua existência, sua salvação, são as mesmas promessas que recaem sobre todos os demais que creem. Gálatas 3:29, Paulo diz assim, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros da promessa. A promessa, salvação para Israel, vocês são de Cristo. Quem é de Cristo é descendente de Abraão e herda essa promessa. Essa promessa cumpre-se em todos que são de Cristo, judeus ou gentios. Então é isso que a gente precisa entender quando Paulo termina o texto dizendo ali, e assim, e dessa maneira, com convertidos dentre os judeus, uma parte, pequena parte, mas convertidos dentre os gentios, a plenitude dos gentios, nós chegamos então à realidade de que todo Israel será salvo. A promessa falhou? Não, ela cumpriu-se. Todo Israel foi salvo, essa era a promessa. É isso que nós temos no texto. E isso é muito claro na mente dos apóstolos. O apóstolo Pedro, por exemplo, quando se referia aos salvos em Jesus Cristo, judeus e gentios, ele usou termos do Antigo Testamento usados para falar, né, de Israel, o povo, ali em Êxodo. Então ouçam, por exemplo, Pedro diz assim para os crentes, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio royal, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele não faz distinção. Todos que creem em Cristo, esses são o povo de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, a raça eleita do Senhor. Então é isso que o apóstolo Paulo esclarece aqui em Romanos. Israel será salvo, a promessa vai se cumprir. Como? Com a salvação de alguns gentios, de alguns judeus, porque uma parte foi endurecida, com a salvação de todos os gentios eleitos, a plenitude dos gentios. Assim a promessa se cumpre. E ele então volta em Romanos 11, 26, 27, ele traz uma prova bíblica, como ele tem feito aqui, né, nessa sessão onde ele se mostra toda a sua habilidade como um rabino judaico. Todos os argumentos ele vai fundamentando no Antigo Testamento. E ele mais uma vez apresenta uma prova bíblica aqui, 26. Como está escrito, o libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. A prova, então, que o apóstolo aqui estabelece desde o Antigo Testamento é essa. Agora observe, é preciso você acompanhar a ordem. Algumas pessoas leem o texto e meio que o interpretam aqui fora de ordem. Dizem assim, olha, o versículo que Paulo, o texto bíblico que Paulo cita, fala de afastar Jacó as suas impiedades. Jacó, o povo de Israel, descendência étnica de Israel. Então, no versículo anterior, todo Israel será salvo, é a descendência, né, étnica de Israel, ou os eleitos somente dentro de Israel. Mas observe que é ao contrário. Esse texto vem na sequência. Ele está nos dizendo, gente, gentios e judeus convertidos são o Israel de Deus. E então cumpre a promessa. A promessa é, o libertador virá de Sião e apartará de Jacó as impiedades. É isso que acontece. Esta é a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. O que a gente tem aqui? Isaías 59, quero que você abra esse texto para a gente ler. Paulo faz uma citação aqui de Isaías 59 e talvez mais algumas ideias de alguns outros textos do Antigo Testamento, já disputado pelos estudiosos. Deixa-me ler só os 59 com vocês, talvez Jeremias aqui também. Isaías 59, 20, diz assim, virá o Redentor a Sião, e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor,
Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que estará sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Então observe, virá o Redentor a Sião. Isso aqui é uma profecia da primeira vinda de Cristo. Jesus vai vir a Jerusalém. Então não é algo para o futuro, é algo que já tinha acontecido quando Paulo está escrevendo esse texto, que já aconteceu para nós hoje. E o que está em andamento, então, com essa realidade da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo? O Redentor vem, e aos de Jacó que se converterem, ou seja, aos de Jacó, mas não todos de Jacó, aos de Jacó que se converterem. Os de Jacó aqui são quais pessoas? Os que se converterem. Percebe? Aos de Jacó que se converterem. O texto diz o Senhor, quanto a mim, esta é a minha aliança, diz o Senhor, o meu espírito que está sobre ti, as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela. Esse povo, eles receberão o meu espírito e andarão nas minhas palavras. Os convertidos de Jacó. Esse é o Israel, esse é o Jacó. O texto diz também aí, voltando em Romanos 11, esta é a minha aliança com eles quando eu tirar dos seus pecados. Há uma alusão aqui, certamente a Jeremias 31. Deixe-me ler rapidamente. Jeremias 31 diz assim, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhe imprimirei as minhas leis, também no coração lhe as inscreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Observe, esses dois conceitos aqui de Jeremias estão na citação de Paulo. Deus vai firmar uma aliança com esse povo e Deus vai perdoar os seus pecados. No final do texto aí, perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. O apóstolo Paulo fala, né, quando eu tirar os seus pecados. Esse texto de Jeremias 31 é um texto que fala da nova aliança. A nova aliança inaugurada pelo Senhor Jesus Cristo, lembra na ceia? Este é o sangue da nova aliança. A nova aliança que inclui quem? Os convertidos, judeus e gentios convertidos em Jesus Cristo. Então, Paulo está citando esses textos dentro do contexto do seu ensino de que as promessas de salvação a Israel, a Jacó, elas cumprem-se no verdadeiro Israel, o Israel da promessa, os eleitos para a salvação, os convertidos a Jesus Cristo. É isso que o texto está apresentando. É assim que Deus cumpre as promessas a Israel. É assim que todo Israel será salvo. Então, observe que Paulo, a partir do versículo 25, ele está retomando aqui os temas que ele já tratou. Ele está fechando esses temas. Capítulo 9, as promessas falhadas? Não. Como elas se cumprem? Elas se cumprem no verdadeiro Israel, que são os judeus convertidos e os gentios convertidos. É assim que as promessas se cumprem. Eles são o povo de Deus. Eles são o Israel da promessa. O Israel espiritual. É assim que as promessas se cumprem. Algumas aplicações para encerrarmos então nessa manhã. Existem ainda promessas exclusivas aos judeus ou aos descendentes carnais de Abraão, de acordo com o texto de Romanos capítulo 11. A gente deve esperar por algum cumprimento especial de promessas de Deus para com os israelitas descendentes de Abraão? Não. Por quê? Deus não tem dois povos. Esse texto está falando do único povo de Deus, que corresponde a todos os convertidos, dentre os gentios e dentre os judeus. Então esse texto não está criando para nós aqui uma promessa escatológica. Eu disse quando eu comecei o capítulo 9 que o capítulo 11, que algumas pessoas dizem que esse é o capítulo escatológico da Epístola de Paulo aos Romanos. Não, não é. Porque aqui não tem uma promessa de uma realidade futura que vai acontecer com um povo específico, não tem. O que está falando é o que é o povo de Deus, como as promessas de salvação são cumpridas. Os judeus estão inclusos como? Eles estão inclusos na medida, né, daqueles que creem em Jesus Cristo. É simples assim. Somando a eles os gentios que creram em Jesus Cristo. Então é isso que nós temos aqui. Uma questão que eu quero que a gente pense brevemente aqui. Rejeitar então essa visão de que esse texto, de algum modo,
fala especificamente de judeus, de Israel, de israelitas, e que trazem promessas de realidades gloriosas para o futuro quanto a Israel. Isso torna uma pessoa um antissemita, alguém que rejeita isso, torna essa pessoa um antissemita. Irmãos, isso é um absurdo, isso é um exagero. É um julgamento tendencioso, bem semelhante à prática que a gente tem visto nos movimentos modernos da cultura woke, por exemplo, em que se hostiliza aquele que discorda de você. Isso é grave. E as pessoas têm feito, direta ou indiretamente, esse tipo de acusação, sendo que são pessoas que criticam a própria prática de nossos tempos, onde, por exemplo, uma pessoa se posiciona a favor da família tradicional, marido, mulher, homem, mulher, e que é julgado e dito, isso é extremismo, esse pessoal é preconceituoso, está discriminando. Mas estão agindo da mesma maneira, estão medindo com a mesma régua. A mesma régua. E a ideia por trás disso, a gente não pode deixar de lembrar, que é tentar convencer a pessoa ou dominá-la pelo constrangimento e ameaça. E isso faz com que eu tenha dificuldade de respeitar as pessoas que estão falando disso hoje no cenário bíblico com relação a Israel. Porque se a pessoa não tem maneiras de demonstrar biblicamente aquilo que ela está sustentando e ela parte para essa tentativa de constranger e dominar a pessoa, o seu pensamento, o seu posicionamento pelo constrangimento, isso é mal, isso é errado, isso é imoral. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. É extremo sentenciar ao ostracismo e criar hostilidades para com aqueles que não sustentam uma visão otimista com relação a Israel, seja de uma conversão em massa, seja de uma espécie de redenção política, de um futuro glorioso. Isso é errado, isso é imoral. Agora, por que essa tendência de tanta simpatia para com Israel tem surgido no mundo evangélico, e essa busca por interpretar a Escritura Sagrada e as promessas relacionadas a Israel como algo restrito aos judeus, e criando essas expectativas de que Israel, o Estado, os judeus, eles terão ainda um momento de glória no mundo? Irmãos, o ser humano, ele é facilmente iludido. Facilmente iludido. E a gente precisa prestar atenção nisso. O encantamento com certas coisas e realidades anuviam a nossa percepção da realidade, o nosso juízo. E o que eu tenho visto é que pessoas têm se deixado encantar por todos aqueles elementos que eu citei no início, fazem com que elas se tornem simpáticas a Israel, ao Estado de Israel, aos judeus. No entanto, isso faz com que elas tenham a sua percepção da realidade, o seu juízo anuviado, debilitado. Você sabe disso, a gente já viu isso acontecer, talvez já aconteceu com você. Mas acontece ao longo do desenvolvimento de um ser humano, um rapaz se encanta pela beleza de uma moça e ele não consegue perceber mais os perigos que estão relacionados ao relacionamento com aquela moça, porque ele está encantado com ela. E aí mesmo que alguém diga, olha, veja o caráter dessa moça, veja o caminho para onde ela se inclina, não combina, não vai dar certo, uma vida não tem nada a ver, mas ele não consegue perceber isso porque ele está encantado. E a gente precisa tomar cuidado com isso, porque o que eu tenho visto é muitos intérpretes da Escritura de nossa geração deixando-se encantar pela cultura religiosa de Israel, pela história do Israel moderno, e a partir disso tem tomado posições tendenciosas no estudo da Escritura Sagrada, na apresentação das suas expectativas a partir da Escritura. A gente não pode deixar que experiências moldem o que o texto está dizendo para a gente. E as pessoas têm buscado experiências. Eu falo com a Patrícia, uma das minhas vontades é conhecer Israel, não por causa do Estado, não por causa das pessoas que lá estão, mas por causa do elemento geográfico que está envolto no contexto da revelação das Escrituras Sagradas.
Mas às vezes a gente vê as pessoas desejando Israel porque acham que vai ser uma coisa especial. Lá eu vou ter um toque especial de Deus, vou sentir alguma coisa diferente. Lá eu vou ver realidades, vão abrir meus olhos espirituais. Lá vou voltar uma pessoa diferente. Talvez um chamado para ser o próximo João Batista no mundo vai acontecer se eu me batizar de novo no Rio Jordão. E então, a partir de toda essa expectativa, as pessoas se abrem para experiências. E experiências criam sentimentos de algo maravilhoso, de algo espetacular. Isso acontece o tempo todo, não é? O pentecostalismo cria isso no Brasil, vive disso no Brasil. A maioria das pessoas que eu conheço, que vem do movimento pentecostal, eles contam para mim uma história, por exemplo, assim, não, aí a igreja organizou um evento, né, uma espécie de retiro, onde nós fomos para um lugar e lá nós vivemos uma experiência. Aí você vai perguntar, você percebe que todo o elemento foi conduzido para que a pessoa experimentasse algo e criasse nela uma expectativa do sobrenatural através. E de repente ela está falando em línguas, que não são línguas nenhuma, mas ela ganha coragem para repetir sons que, fora daquela experiência, ela própria acharia esquisito. Mas a partir daquele momento onde ela foi afetada por uma experiência, criou ali uma afinidade, quebrou barreiras e surgiu sentimentos, né, de sobrenaturalismo. Aí ela se entrega a uma condução religiosa por imitação, por ensino. A gente fala assim, aí me disseram, fala, aí eu falei, aí daí eu entendi que eu estava falando em inglês. Ela foi conduzida. Irmãos, a Escritura deve ser o nosso padrão de análise, para nos guiar, para nos dar compreensão da realidade. É a Escritura. É a Escritura. A gente precisa de tomar cuidado com a experiência. É a Bíblia, que é a palavra de Deus, que é luz para o nosso caminho. Esses textos mantêm para nós que Israel não foi rejeitado, que as portas para a salvação dos judeus estão abertas. Isso, irmãos, deve lembrar-nos e manter-nos em humildade, conscientes de um dever que nós temos como Igreja de Cristo que recebeu o Evangelho, de levar e compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo a essas pessoas também. Pessoas que estão envolvidas com essa cultura, que vivem, né, geograficamente naquela parte do mundo hoje que se reconhece como, né, Israel, o Estado de Israel. Pessoas que estão envolvidas com movimentos religiosos judaicos, porque Deus tem seus eleitos entre esse povo. E a igreja deve vê-los como um campo missionário. E assim como nós fomos abençoados por eles, como Paulo era um judeu, e abençoou a igreja, levou o evangelho aos gentios, nós devemos olhar para essas pessoas e testemunhar o evangelho para elas. E as promessas a Israel, então, elas cumprem-se adequadamente, totalmente na igreja, no número completo dos convertidos a Jesus Cristo. Dos judeus convertidos, dos gentios convertidos. É assim que as promessas se cumprem. Todo Israel é salvo dessa maneira. Que Deus nos dê graça para manter nossa posição de humildade firme, nossa consciência do nosso dever missionário para com essas pessoas, para com esse grupo. Que nós sejamos, irmãos, simpáticos e desejosos da conversão, de que eles reconheçam Jesus Cristo como Salvador do Messias. Que a gente ore por isso. E que, quem sabe, a gente possa fazer mais do que orar por isso.